Oramos a Deus repetindo constantemente a solução que desejamos e até fazemos algum tipo de barganha, né? Senhor, se o Senhor me resolver isso, Senhor, eu vou dar uma oferta. Senhor, se o Senhor me resolver isso, eu vou para a igreja 3 sábados seguidos. Senhor, se o Senhor me resolver isso, eu vou fazer isso lá para as Dorcas. Nós não devemos fazer isso, barganha com o Senhor. Vocês hoje à noite e de estar também no sábado, dia 26. Eu vou estar vou para o setor chacareiro com o Carlos, nós vamos estar pregando lá, fazendo toda a programação, e de lá vai dar tempo bem para mim estar aqui. E vou estar aqui com vocês. E olha, irmãos, faça planos de vir, porque a escola sabatina é o coração da igreja. É onde nós precisamos fazer com que ela cresça cada vez mais. E assim, eu já estou com um bom tempo, né, na escola sabatina. Eu falei para o pastor que esse ano eu ia deixar pastor William de jeito nenhum. Falei, só mais esse ano. Mas não é, porque assim, eu vi que eu tenho ainda mais coisas para fazer para Deus nesse departamento. E venham que vocês já vão saber a ideia que eu vou planejar, que eu vou trabalhar na Nova Porto Velho e vou falar em primeira mão para vocês. Que é o que vocês também vão poder desenvolver, tá bom? Então, antes de abrir a nossa palavra, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, dispostos com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para mim e para todos aqui nessa igreja nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais firmes, mais fortes, mais confiando no Teu poder e no Teu amor. Nos guie, nos proteja, nos abra a mente e o coração para receber a mensagem desta noite. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem que eu trouxe para vocês essa noite, eu estava em 3 temas. Aí, o que mais me tocava no coração era um que me tocou muito quando eu preguei acho que na Novo Estado, bairro Novo Estado, né? E é uma mensagem que a gente precisa estar ouvindo e ter mais confiança no Senhor. O tema tem a multiplicação dos pães. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós sabemos o que Deus fez naquele dia. Só que essa história, ela traz lições importantes para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. Nós estamos vivendo, irmãos, eu diria que nos últimos dias. Vocês já observaram quantas coisas têm acontecido nesses últimos anos? Alagação, fogo, né? Terremotos, doenças, secas. Olha, eu já estou no estado da região norte desde os 14 anos, estou com uns 54. Eu nunca tinha ouvido falar de Manaus ou Rio secar tanto como secou agora, durante todos esses anos que eu estou na região norte. E cada coisa que eu vou presenciando, vendo, eu vejo que Jesus está voltando muito rápido, irmãos. E nós precisamos estar preparados e confiar cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Essa semana, eu perdi um amigo muito querido. Muito querido. Um professor que, quando eu assumi a primeira vez a direção de uma escola, ele foi uma pessoa que muito me deu a mão, muito me ajudou. E essa semana, no Dia dos Professores, a escola fazendo homenagem, ele passeou em todas as salas, tirou foto com os alunos, foi embora para tua casa, chegou em casa, passou mal. O filho dele ainda fez aquela reanimação do coração, né? E ele só falou assim, vai lá no banco, saca todo o dinheiro que eu tenho no banco, porque eu vou morrer e depois sua mãe vai ter dificuldade de tirar o dinheiro. Aí o pessoal, não, papai, o senhor vai para o hospital, o senhor está bem. Ele já chegou na Unimed, gente, já nas últimas. Jesus já voltou para ele. Ele já voltou. Nós só precisamos ter confiança nesse Deus que nós servimos. E no texto que nós vamos ler hoje, ele está em João 6, de 1 a 13. Nós vamos ver que Jesus, ele realiza milagres nas nossas vidas. Só de você estar essa noite aqui, irmãos, é um milagre. É ou não é um milagre? É um milagre. De nós estarmos vivendo, depois de uma pandemia que tivemos, muitos se foram, não tiveram a oportunidade de ainda estar caminhando no caminho de Deus, nos preparando para a volta dele. E você está aqui, eu estou aqui, é um milagre do Senhor.
de nós estarmos essa noite, abrir os nossos olhos pela manhã, colocar os pezinhos no chão e dizer: Senhor, mais um dia o Senhor está me concedendo. Então, Jesus, ele realizou muitos milagres. E todos os milagres que a gente presencia na Bíblia, ao estudar a palavra dele, sabe para que serve, gente? Para nos encorajar cada vez mais. Para que a gente creia mais no Senhor. E que a gente aprenda a servir mais o nosso Deus. E que nós continuamos vendo os milagres que ele vem realizando dia a dia. A minha vida e a sua é um milagre de estarmos aqui. E nessa noite nós vamos refletir no milagre realizado na multiplicação dos pães. Nós vamos ver o que esse texto tem de diferente que eu ainda não ouvi nas falas dos pastores, ou então vocês podem até já saber. Então eu venho para confirmar, para que nós possamos sair daqui mais fortes ainda. Nós hoje estamos enfrentando muitos problemas, é ou não é, irmãos? Problemas de saúde, né? Problemas financeiros, lares que estão se desfazendo. Dentro dos nossos meios, do nosso meio adventista, irmãos crentes ali fervorosos com as suas esposas, estão se desfazendo os lares. São problemas que estão acontecendo no nosso meio. E aí, muitas vezes, a gente procura disfarçar, amenizar esses problemas, às vezes mudando de lugar, às vezes mudando de igreja, né? Às vezes eu me enfezo com o irmão aqui, não quero daquele jeito e vou embora para outra igreja. Será que eu resolvo o problema? Será que o problema está na igreja ou está em mim? Isso acontece muito, não é? Olha, uma coisa que eu aprendi dentro da Nova Porto Velho, a nossa igreja tem quase 400 membros. É briga de todo jeito, né? Só que eu aprendi desde quando eu me batizei. Eu não estou na igreja por causa de irmão nenhum. Eu estou na igreja por Jesus. Por Ele. Não é pelo irmão A, não é pelo irmão B, não é pelo irmão C, não. Eu digo que se não fosse por Jesus, eu já tinha saído da igreja há muito tempo. Sabe por quê? Porque assim que eu me batizei, eu fui fazer uma encenação lá na Santa Ceia. Irmãos, eu fui massacrada pelos anciãos da Nova Porto Velho. Massacrada. Por uma coisa só que eu peguei, sabe o que eu fiz? Umas folhagens atrás e fiz uma mesa representando Jesus, né? A Santa Ceia. Um cenário lindo, mas eu estava levando fogo estranho para Nova Porto Velho. Isso há 23 anos atrás. E aí eu fui assim, detonada. Os anciãos reuniram, me colocaram no meio, assim. E muitas outras coisas vêm acontecendo, acontecem na vida da gente dentro da igreja. E um dia, um pastor sentou comigo e falou assim: irmã, falei, pastor, não vou vir mais para essa igreja, não. Ele falou assim: você não está pela igreja. Você não está pelo irmão A, pelo irmão B, pelo irmão C, não. Não são eles que vão te levar para o céu. É Jesus. Você tem que estar na igreja é por Jesus. Então, irmãos, se você às vezes ficar chateado com o irmão, se você ficar chateado com o Gilberto, que o Gilberto às vezes pega no pé de vocês, não fique com raiva do Gilberto, não. E nem saia da igreja por causa de Gilberto, porque você não está na igreja por causa do Gilberto. Você está na igreja por Jesus, porque Ele que dá a salvação. Então, muitas vezes, nós queremos fugir dos nossos problemas. Até mesmo na nossa casa, achando que uma briga com o marido, se eu me separar dele, ou então o marido separar da mulher, não, essa mulher não dá mais, eu vou procurar outra. Você só vai mudar de problema, irmão. Fique com a que você tem mesmo, quietinha. Porque você só vai mudar de problema. E ainda vai perder a salvação. Então, não adianta mudar de lugares, mudar de situação, mudar de igreja, mudar de emprego, né? Eu briguei com meu chefe, eu briguei com aquele meu colega, eu quero mudar de seção, quero ir para outro lugar. Não, irmãos, trabalhe isso em você. Jesus tem que trabalhar dia a dia na nossa vida. Na nossa vida. Então, hoje nós vamos ver isso aqui. Mudar-se de longe, mudar de amigo, de família, mudar de emprego, não adianta nada. As pessoas envolvidas vivenciarão algum nível de estresse, precisarão buscar maneiras de diminuir, mas nenhuma dessas maneiras ela nos faz sair dos nossos problemas
se nós não achegarmos a Cristo Jesus. E eu vou agora contar para vocês. Vamos ler lá a Bíblia, né, sobre esse primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes é provavelmente um dos milagres mais populares e nos proporciona lições preciosas para lidar com situações difíceis que enfrentamos dia a dia na nossa vida. E o relato bíblico está em João, capítulo 6, de 1 a 13. Quem achou, diga amém. Oh, que bênção. Vamos ler ele todinho aqui, de 1 a 3? De 1 a 13. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do rio da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Olha só. Esse primeiro milagre de multiplicação dos pães, ele foi realizado por uma multidão de judeus. Próximo aonde? Próximo ao lago. A segunda multiplicação aconteceu lá nos gentios, né? Na região de Decápolis. Mas nós vamos mencionar agora este primeiro milagre lá próximo ao lago. Por que o povo estava seguindo Jesus? O que aconteceu ali? Jesus estava vindo com seus discípulos do evangelismo. Nós não fazemos nosso evangelismo? Quando a gente termina o nosso evangelismo, o que é que a gente faz? A gente não reúne a igreja para depois comentar, ver como foi o evangelismo, né? E parabenizar, às vezes, quem se envolveu. Não é assim que a gente faz sempre que termina o evangelismo? E Jesus, ele queria esse momento com os seus discípulos. Então Jesus foi para o outro lado do rio para poder descansar com os seus discípulos e para poder comentar com eles os milagres, como foi a trajetória, como foi o trabalho deles nas cidades. Era isso que Jesus estava pensando quando ele foi para o outro lado do rio. Tudo começou com essa reunião de confraternização entre Jesus e os discípulos para que eles descansassem, conversassem sobre a viagem. O que eles haviam feito? Eles voltavam de uma grande campanha evangelística que eles realizaram milagres, pregaram. Vamos ver lá em Mateus, foi isso mesmo que eles fizeram? Jesus deu uma ordem para eles fazer, vamos ver se eles fizeram. Lá em Mateus 10, de 7, 8, e depois nós vamos ver Lucas 9, 6. Amém? Pode ler aí, que eu estou só. Mateus, pode falar. Primeiro Mateus 10, né? 7 e 8. Pode ler aí. Mateus 7 e 8. Isso. Isso. Isso foi o que os discípulos foram fazer, né?
curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, porque eles receberam de graça eles estavam dando. Esse foi o papel que eles fizeram durante essa campanha evangelística, durante esse período que os discípulos estavam reunidos nos lares, nas casas, realizando esses milagres. Agora vamos ver lá em Lucas 9 e 6. Vamos ver se é isso mesmo. Amém? Então, eles saíram e foram pelos povos, pregando o quê? O evangelho. E fazendo o quê? Curas por toda a parte. E aí, depois que eles fizeram tudo isso, Jesus queria estar sós com eles. Jesus queria conversar um pouco. Então, ele escolheu um lugar isolado para não ser perturbado. Só que o que aconteceu? Quando você lê a Bíblia todo dia, você sente desejo de ler o outro dia, o outro dia e o outro dia? As pessoas sentiram falta de Jesus. Porque Jesus falava coisas lindas, coisas que acalmavam o seu coração. Então, quando Jesus saiu com os discípulos para as cidades para pregar, o povo que ficou sentiu falta desse Jesus. Eles queriam ver Jesus. E aí, o que eles fizeram? Eles foram procurar esse Jesus. Alguns vinham de barco, outros vinham a pé, outros vinham andando no mato, mas eles se aglomeraram porque sabia que Jesus estava do outro lado do rio e que vinha para o lado de cá. E quando Jesus chegou na praia ali do lado, o que ele encontrou? Muita gente. Muita gente. E a multidão ia só aumentando e aguardando Jesus na praia. Em alguns textos diz que eram 5.000 homens. Aqui diz 5.000 pessoas. Mas eu acredito, irmãos, que devia ser muito mais. Porque se ele fala 5.000 homens, tinha mulheres, tinha crianças, não é? Então dava muita gente. Mais de 5.000 pessoas esperando por Jesus ali. E aí Jesus passou algum tempo com os discípulos, falou rapidinho ali, para não deixar aquelas 5.000 pessoas esperando, e fez o quê? Agora eu vou atender as pessoas ali. E ele foi fazer o que o bom pastor faz, né? Ele foi cuidar das ovelhas dele. Agora, por que essas pessoas procuravam por Jesus? Porque os religiosos que estavam lá não alimentavam esse povo espiritualmente. E espiritualmente eles estavam sentindo o desejo de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Eles não estavam alimentados espiritualmente. Muitos queriam ouvir a mensagem de salvação de Jesus. Muitos queriam as curas e os milagres que ele realizava. Alegria de vida eterna, né? De saúde para quem estava doente. Mas também outras pessoas seguiam Jesus por causa dos benefícios que ele poderia lhes prestar. E não por causa da mensagem. E aí eu falo para vocês, nos dias de hoje, você acha que tem gente que está seguindo Jesus para ouvir a mensagem de Jesus, para seguir Jesus, ou só quer ser beneficiado? Infelizmente, irmãos, algumas pessoas querem seguir Jesus não pela sua mensagem, mas para ser beneficiado. E eu vou contar uma coisa para vocês. Depois que ele recebe o milagre, ele não quer saber de Jesus. Há uns anos atrás, essa moça era da Nova Porto Velho, né? Ela foi embora. E no decorrer da faculdade de medicina, ela pegou uma doença muito grave do coração. Ela ficou entre a vida e a morte. Nossa igreja toda orou por ela por muito tempo, porque a situação dela foi muito grave. E ela ficou boa. Jesus concedeu um milagre para ela. E eu pergunto para vocês, onde ela está hoje? Fora da igreja. A gente fica tão triste. Então, naquela época também existia isso. Pessoas que não vão aos pés de Jesus pela mensagem, mas pessoas que vão aos pés de Jesus só para benefício próprio. Quem aqui já não ouviu algum amigo que não é crente, que às vezes bebe, dança, né, faz tudo, mas quando está doente, irmão, meu amigo, ora por mim, olha, eu estou tão doente. Aí você fala assim, eu vou orar, irmão, mas vamos para a igreja comigo? Depois, eu agora tenho que fazer isso, 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 mas ora lá por mim, eu estou precisando da sua... Eles não querem saber de compromisso com Jesus.
Mas eles querem que nós que somos da igreja, nós que estamos aqui todo dia, no sábado, na quarta, no domingo, orando, pedindo, clamando, eles confiam nas nossas orações. Porque eles nos pedem para orar. Eu não sei vocês, mas eu recebo muito. Ai, amiga, aconteceu isso comigo, ora por mim. Ô, eu tô tão assim, ora por mim. Falei, vou orar, amiga, vou orar. Mas se você não fizer a sua parte, não adianta. Aí ela, minha filha, eu falei, mas mãe, não é assim que funcionam as coisas de Deus. Irmãos, aquela época como hoje, assim como tinha pessoas que iam aos pés de Jesus para ouvir a mensagem dele e segui-lo, também tinha aqueles que só queriam ser curados e acabou-se. Só que nós que estamos aqui hoje não somos assim. Nós queremos o milagre de Jesus em nossa vida e queremos e estamos ao lado de Jesus todos os dias. Então essa é a primeira lição que isso aqui nos dá. É que nós, muitas vezes, queremos receber o milagre de Jesus, mas nos damos a importância que ele merece. Eu já contei aqui, não vou contar a história de novo, mas eu já contei quando eu estive no hospital por tanto tempo com a trombose. Né? Eu quase morri. Quase morri. Falei, Jesus, se tem alguma coisa que eu te peço, me cura, Senhor. Se tem alguma coisa que eu preciso melhorar no meu coração, eu vou melhorar. Irmãos, eu estou pregando mais, eu estou estudando mais, estou me dedicando mais, porque Jesus me deu uma chance de vida. E aí, isso foi em 2015. Quando foi em 2017, de novo, eu fiquei muito mal. Passei por 3 cirurgias. Porque eu caí, quebrei o braço, fiz uma cirurgia do braço, e dessa cirurgia eu peguei infecção hospitalar. E essa infecção, você sabe que quando a infecção vai para o osso, vai para o corpo todo, né? E foram 3 meses eu dentro do hospital. Fiz 3 cirurgias do braço. Então Deus tem realizado milagres na minha vida. Eu tenho visto isso. É assim como eu tenho certeza. Eu achei a irmã tão linda. Você está muito bonita, irmã. Eu sei que Deus está realizando milagre cada dia na sua vida. Não é? Então Deus tem realizado milagres nas nossas vidas. Então Ele pede que a gente vá aos pés dele, não só para receber, mas também para doar um pouco do nosso tempo para Ele. Então, aquilo que ocorreu não é tão diferente do que acontece hoje. Quantas pessoas querem ser beneficiadas de Jesus, mas não querem nenhum compromisso com a sua palavra? Eles querem que a gente ore, mas não quer compromisso com a palavra do Senhor. Há pessoas que procuram um evangelho que lhe prometa o quê? Conforto, dinheiro. Quero ficar rico, eu vou para essa igreja porque eu vou ficar rico. Né? Então, conforto, dinheiro. Mas elas não querem saber de sacrifício. Eles querem sucesso e não renúncia. Vocês sabem que para a gente seguir Jesus, a gente renuncia a muita coisa. Principalmente, muitas vezes, a gente perde até trabalho, né? Por causa do sábado. É uma renúncia que a gente faz para estar com Jesus. Riqueza na terra e não a bem-aventurança no céu. Há pessoas que desejam o evangelho onde eles são o centro, não o Senhor. O dia estava terminando e o sol começava a descer no horizonte. Os discípulos pediram que Jesus despedisse as pessoas. O que é que os discípulos falaram? Jesus, esse pessoal passou a manhã inteira, a tarde toda, está todo mundo com fome. Pede para esse pessoal ir embora. Aí o que Jesus fez? Eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar essas pessoas embora. Agora vem o segundo ponto, irmãos. Eles não tinham a fé. Eles tinham a fé prática, mas não tinham a fé madura. Sabe por que eles não tinham a fé madura? Porque se eles andavam com Jesus, eles sabiam que Jesus realizava milagres, curava doentes. Se Jesus quisesse, Jesus não poderia fazer assim, olha, e vinha pão, comida à vontade? Mas eles não acreditavam, eles duvidaram. Eles já queriam que Jesus dispensasse as 5.000 pessoas para que cada uma fosse para sua casa, procurasse o que fazer, porque não tinham o que comer. Só que Jesus, para testar a fé dos seus discípulos, o que ele fez? Ele fez o quê? A maneira como Jesus lidou com esse problema, realizou um milagre, foi curioso. Em geral, Jesus agia sozinho.
E ele poderia fazer sozinho esse milagre de alimentar aquelas 5.000 pessoas. Mas ele envolveu seus discípulos, né? E aí, o que ele fez? Ele chamou a Filipe para esse problema. Aí perguntou para Filipe: onde compramos pão para alimentar essas pessoas? Como fazer? E aí, essa pergunta vinda de Jesus não fazia sentido. Os discípulos presenciaram milagres, curas. Então, vindo de Jesus, para quem acalmou tempestade, para quem levantou morto, recebeu vida de volta. Mas Jesus fez o quê? Jesus respondeu que eles não tinham condições de alimentar. Né? Está lá no verso 7. Nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para poder dar um pedaço para cada um daqueles 5.000. E aí surgiu o quê? Veio André. Aí André veio com uma solução. O que André falou lá? Lá no verso 8 e 9. Ele encontrou o menino. O que o menino tinha na mão? 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas ele falou assim, mas o que é isso para esse tanto de gente, Jesus? Eles estavam focados, sabe em quê? No problema. Muitas vezes nós não enxergamos a solução, que é Jesus, porque nós estamos focados no problema. Como que eu vou alimentar meus filhos se eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro? Como que eu vou fazer uma coisa ou outra? A gente foca, irmãos, no problema. A gente não abre o coração para Deus e desabafa, e chora, e pede para Deus. Ele tem a solução dos nossos problemas. Mas a gente não tem a fé suficiente para acreditar que Jesus resolve todos os nossos problemas. A fé dos discípulos ainda não estava madura. Era uma fé teórica. Era uma fé de conhecimento teórico. Mesmo presenciando tudo que viram, tudo que Jesus fez, a fé prática e madura não confia e age em parceria com Jesus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia com fé que Deus realiza milagres, Ele realiza. Ele realiza. Às vezes a gente tem só, quando ele fala aqui da fé prática, ou da fé teórica, é porque você conhece toda a Bíblia, que você conhece todo o falar aqui da Bíblia. Mas você não tem a vivência diária com Jesus. Aquele momento seu com Jesus. Durante essa minha vida de adventista, por muitas vezes eu sentei na cama, ajoelhada na minha cama e pedi a Deus por alguns milagres. Às vezes não vem na hora que a gente quer. Não vem. Sabe por quê? Porque Deus precisa mudar o nosso coração. Ele precisa mudar o nosso ser. E quando isso acontece, o milagre vem. Nós precisamos ter uma fé madura, né? Nesse momento, eles nem se lembraram de pedir ao Salvador que resolvesse a situação. Em algum momento eles pediram para o Senhor multiplicar o pão e o peixe? Não, porque eles estavam focados no problema. E nós? E o Gilberto? E a Vera? O que nós fazemos diante dessa situação tão desafiadora que às vezes enfrentamos no nosso dia a dia? Como é que nós agimos mediante de um problema na nossa vida? Será que eu procuro esse Deus? Como eu reajo? Analisamos todas as possíveis soluções e oramos a Deus desesperados porque não há solução? Ou nós oramos a Deus pedindo que Ele resolva conforme a tua vontade? Às vezes a gente quer tanto que algo aconteça do jeito nosso que a gente não sabe nem orar. Senhor, eu quero que isso aconteça. Mas você esquece de dizer assim, Senhor, conforme a tua vontade. E se Ele resolver daquele outro jeito, que não é o jeito que você quer, irmãos, é porque a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor. E nós não entendemos isso.
nós não entendemos. Oramos a Deus repetindo constantemente a solução que desejamos e até fazemos algum tipo de barganha, né? Senhor, se o Senhor me resolver isso, Senhor, eu vou dar uma oferta. Senhor, se o Senhor me resolver isso, eu vou para a igreja 3 sábados seguidos. Senhor, se o Senhor me resolver isso, eu vou fazer isso lá para as Dorcas. Nós não devemos fazer isso, barganha com o Senhor. A gente sempre deve entregar o nosso problema para que Ele resolva. E Ele resolve. Da maneira que Ele achar melhor para nossas vidas. A nossa fé, ela é madura para orar. A nossa fé tem que ser madura para apresentar o problema a Deus e confiar que Ele resolve. Infelizmente, muitos de nós se encontram na mesma situação dos discípulos com imaturidade na fé. Será que essa noite alguém aqui está com essa imaturidade na fé? De não confiar que Deus pode resolver os nossos problemas? Que nós devemos não focar o problema ali, mas entregar para que Deus resolva? Como está a nossa fé mediante isso? Será que nós temos nos concentrado na falta do que está ao nosso redor, nos nossos problemas, às vezes nos tornando ingratos, negligentes, lamentadores? Irmãos, como a gente ainda encontra algumas pessoas que só vivem lamentando a vida, né? Isso deixa até a gente para baixo. Você chega lá com o irmão para visitar. Ah, irmão, aqui em casa está assim, aqui em casa está assado, aqui em casa está assim. Entrega mais para Deus. Confia. Quando a gente procura confiar mais em Deus, as nossas coisas são mais resolvidas. A gente precisa confiar, irmãos. Já ouviu dizer que a fé remove montanhas? Que para Deus tudo é possível, até o impossível? Mas se você não crê, se você não confia e se você não tem fé suficiente, não adianta. Nossas emoções adoecem, nossa fé adoece. E por outro lado, Jesus nos deixou um exemplo saudável para lidar com essas situações. Ele concentrou a sua atenção no que faria para alimentar a multidão faminta, lá em João 6,6. Ele ordenou, olha só, ele ordenou que os discípulos entrassem em ação e fizessem as pessoas se sentarem. Ali, que aquela multidão grande, ele falou, senta 5 para cá, tipo assim, ele dividiu em grupos para que todos fossem alimentados. Jesus, ele já tinha tudo na mente. Assim como ele tem tudo na mente, na minha vida e na sua. Mas ele quer que a gente o procure. Que a gente peça, que a gente confia nele. Ele ordenou que os discípulos entrassem em ação, abençoou aquele pouquinho de pão, aquele pouquinho de peixe, e toda a multidão foi alimentada. E ali, o que aconteceu? Eles passaram rumo à fé prática e madura. Eu e você precisamos sair daqui dessa noite com a nossa fé madura. A nossa fé confiando que Deus é eterno e que tudo pode resolver em nossas vidas. O problema mais difícil que nós temos, Deus pode resolver. E Ele resolve, irmãos. Basta ter fé. Esses dias a gente estava comentando, o Carlos foi pregar numa igreja e eu ouvindo ele pregar. Nós estamos hoje pagando faculdade de medicina para nossa filha. Não é barato. Não é. Mas Deus não tem deixado faltar nada na nossa casa. Porque nós somos uma família missionária. A minha filha prega, a outra canta, o Carlos prega. Carlos agora, eu estou aqui, ele está em outra igreja. Não deixamos de dar o nosso dízimo, nossa oferta. Não deixamos de dedicar na missão que Deus nos confiou. E quando você faz isso, Deus abençoa, Deus multiplica. E tudo isso porque eu tenho fé que o Senhor vai me dar saúde, a mim, o meu esposo, para que nós possamos seguir esse objetivo. Se você tem essa noite algo que você precisa amadurecer sua fé para que Deus realize o milagre na sua vida, entregue para o Senhor essa noite.
Não deixe que o inimigo enfraqueça a sua fé. Não permita. Não saia daqui com a fé prática, mas saia com a fé madura. Ou melhor, não saia com a fé teórica, né? Saia com a fé prática. Com esse relato, nós percebemos que nós precisamos buscar a Deus para ser curados e para compreender a sua mensagem por meio da palavra da Bíblia. Que os problemas difíceis ou insolúveis são uma tremenda oportunidade para o amadurecimento da fé. Que ao nos depararmos com dificuldades, o melhor a fazer é reagir como Jesus, concentrando-nos na resolução dos problemas, convictos de que Deus está conosco. Esse relato da multiplicação dos pães nos mostra que alguns milagres serão realizados com a nossa colaboração. Quando enfrentamos nossos dramas, quando enfrentamos os nossos problemas, Deus já conhece. Você acha que Deus não conhece os nossos problemas? Deus conhece. Quando eu estava lá na cama pedindo a Deus para que Ele me desse a cura, Deus já sabia que eu ia precisar que Ele estivesse do meu lado. Deus conhece cada um de nós aqui, irmãos. Não pense que você está escondido do Senhor, não. Deus está vendo tudo o que fazemos. Ele nos conhece. Quando enfrentamos nossos dramas, né? Já falei aqui. Ainda que nossos recursos materiais, psicológicos ou espirituais parecem escassos e penosos, não haverá uma forma de resolver nenhum problema se nós estivermos aos pés do Senhor. Deus mostra que através de Jesus e da atuação do seu Santo Espírito, Ele resolve todos os nossos problemas. E eu oro a Deus nessa noite, que cada um aqui saia com a fé madura, confiando nesse Deus maravilhoso. Porque só Ele conhece os meus problemas e os seus problemas. Deus sabe o que eu passo nas minhas lutas pessoais. Deus conhece. E Ele vem trabalhando dia a dia para que a gente transforme nosso ser cada vez mais. E eu convido vocês agora a orar, a cantar o hino A Esperança é Jesus. A esperança para as nossas vidas, só Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, obrigada, Senhor, por enviar Jesus Cristo a este mundo para salvar cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, sair daqui cada vez mais confiando nesse amor, nesse poder do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos ter a fé prática e madura para sempre que precisarmos de auxílio, sabermos em quem recorrer, que é Jesus Cristo. Amém. Esteja com a igreja de Leão de Judá, Senhor, com os irmãos aqui, que aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa estar presente nos lares e na vida de cada um. Amém. Abençoando, Senhor, e levando cada vez para o caminho de Cristo Jesus. Amém. Também quero te pedir uma bênção especial a todos os dirigentes da igreja de Leão de Judá, ao pastor desse distrito, para que ele possa caminhar as suas ovelhas rumo às mansões celestiais. Amém. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.